Você está ouvindo Futuro Azul. Olá! Diversas cidades de Santa Catarina vivem uma crise sanitária neste verão, com milhares de casos de diarreia. Em Florianópolis, o norovírus, encontrado no Rio do Brás, no norte da ilha, levou mais de 3.000 pessoas à rede pública municipal até o dia 20 de janeiro, configurando uma pandemia. Além da capital, outras cidades catarinenses registraram os surtos. Balneário Camboriú, Bombinhas, Navegantes, Penha, Balneário Pissarras, Porto Belo e Itapema. Entre as causas do problema está a grave questão do saneamento básico. Para falar sobre o tema, o podcast Futuro Azul conversa com a doutora Gislaine Fongaro, virologista, professora adjunta do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também coordena o Laboratório de Virologia Aplicada da UFSC. Olá, Gislaine, é um prazer ter você aqui no nosso programa, no nosso podcast Futuro Azul, para tratar desse problema sério, né, que a gente está vivendo aí. Então, seja bem-vinda aí ao nosso programa. Bem, olá, pessoal, muito prazer também, né, poder estar aqui falando um pouco com vocês sobre virologia, especificamente, né, sobre aí viroses entéricas, que é o tema de hoje, né, e nós vamos falar um pouco sobre norovírus. Exatamente. Então, para começar, explica um pouquinho o que é o norovírus e quais os riscos que ele causa, né, para a saúde humana, né? Certo. Então, o norovírus, ele é um vírus de RNA, de material genético RNA. Ele é um vírus que circula na população humana e também em população animal. Alguns tipos virais são exclusivos humanos. E este vírus, ele tem uma rota feco-oral, ou seja, ele entra por meio de contaminação direta ou indireta com fezes contaminadas com este vírus, entra na nossa rota oral, se replica nos enterócitos e acaba causando diarreia e vômito agudo nos pacientes. Então, este vírus, ele tem uma importância bem grande, clinicamente falando, atrelado, basicamente, né, a saneamento e alimentação. E o que as pessoas, né, que têm esses sintomas, elas devem fazer, Gislaine? Certo. O sintoma clássico é justamente o vômito em jato e diarreia aquosa. Em função disso, a reidratação ela é extremamente importante, porque se perde muita água durante o progresso dessa virose, né, no organismo. Então, os norovírus, eles causam, tipicamente, né, esse tipo de doença aguda, e não existe, infelizmente, um antiviral ou um virucida, um medicamento específico que reduz a quantidade de partículas virais no organismo. O que se tem são as medidas que mitigam o efeito da doença, que é justamente reidratação, tentar fazer uma boa alimentação, né, esses cuidados básicos durante o processo infeccioso. Antes da gente entrar um pouquinho na questão do saneamento, por que né, nesse caso agora houve uma explosão, né, que virou, na verdade, uma pandemia? E quais são os motivos de ter sido tão grande, né, essa expansão do vírus, né? Uhum. É bem difícil nós termos apontar um motivo único, mas acreditamos que o grande acúmulo de pessoas ao mesmo tempo em áreas litorâneas, a fonte de contaminação que provavelmente esteja vinculado ou é água e ou alimento, né? Podem ser fontes distintas, inclusive, e isso faz com que o vírus siga uma rota de reinfecção. Então, quando uma pessoa se expõe e tem uma replicação viral ativa, essas fezes entram em contato com novas pessoas de forma direta ou indireta. Esse material viral vai entrar em contato com novos pacientes, com novas pessoas que se tornam novos pacientes normalmente. E uma coisa importante é que nós podemos ter noroviroses várias vezes na nossa vida.
né? E os norovírus, eles estão associados a surtos, não só em crianças, que normalmente gastroenterite está mais associado a surtos infantis, e o norovírus, ele tem uma capacidade, né, de infectar também adultos e causar aí doença em adulto. Então, são vários fatores associados, né? Principalmente aí a circulação e o número de pessoas ao mesmo tempo no único espaço, que é o caso do veraneio. E agora, então, sobre a questão do saneamento, né? Nosso podcast tem uma preocupação muito grande de levantar uma série de debates aí sobre a importância do saneamento. Então, fala um pouquinho dessa relação, por que que surge, e uma das formas de aparecer esse vírus é justamente a falta de saneamento, né? Que infelizmente a gente ainda vive aqui, né, no nosso estado e no país. Então, um pouquinho para as pessoas entenderem qual é a reação, né? Entre o saneamento e esse vírus e, de uma maneira geral, outros, né? Certo. Bem, o saneamento básico, ele trata basicamente, né, da qualidade de águas residuárias tratadas, de material de origem fecal que é tratado para ser disposto depois ao ambiente, mas ele também leva em conta a capacidade, né, de água potável de boa qualidade. Então, esses dois fatores, eles são muito importantes, unidos, para que realmente haja um equilíbrio entre a saúde humana, animal e também no ambiente. O saneamento básico, não só em Santa Catarina, mas também nas outras regiões do Brasil, ele tem sido gradativamente melhorado, mas ainda a gente está bem longe de ter um cenário mais favorável para reduzir a disseminação aí de agentes causadores de doença, olhando, né, para esses parâmetros sanitários. Qual é o principal fator associado? Quando nós encontramos um corpo hídrico que está sendo acometido por material, né, de origem fecal, ou esgoto clandestino, ou esgoto com tratamentos não apropriados, né, não chega com a qualidade que deveria chegar, e isso tem a ver com vários fatores, inclusive com permeabilidade de solo, como que o corpo hídrico trabalha, quantidade de pessoas, quantidade de casas que são construídas próximos aos corpos hídricos. Quando nós falamos disso tudo, isso é algo bem, tem uma importância muito grande, muito clara. Conforme nós vamos aumentando a população, nós também precisamos expandir os sistemas de tratamento. E expandindo os sistemas de tratamento e monitorando a eficiência dos tratamentos são as formas de evitar a disseminação aí de patógenos atrelados, né, de micro-organismos, vamos chamar assim, atrelados a doenças gastroentéricas. Ou seja, a relação de saneamento com gastroenterites é enorme, né? Aumenta-se a qualidade sanitária, diminui-se a frequência de surtos gastroentéricos. Porque assim, esse é um caso que chamou mais atenção, né? E pelo número, pela questão pandêmica mesmo, mas é um problema que é permanente, né? E são várias doenças, né? Não só no caso do norovírus, né? São várias, né? Que você podia Exato, citar alguns exemplos. Norovirose é um caso, né? É um tipo de virose. Muitas vezes, normalmente, nós ficamos na subnotificação, né? Sabe-se que está tendo surto gastroentérico, não se identifica o agente causador. Muitas vezes chamamos simplesmente de viroses, mas não chegamos ao agente, né? Nós não saímos com um diagnóstico. E esses cenários, eles tendem a mudar, porque ao par que nós vamos melhorando o diagnóstico, nós também conseguimos dar uma resposta melhor à população do que é que está ocasionando aquele surto. E uma vez que aquele surto está relacionado com saneamento, água, alimentação, né, isso aumenta a chance de evitarmos novos surtos, novas epidemias no próximo veraneio, por exemplo. Então, são várias medidas, né? O saneamento, ele é uma higiene total, ele não é só voltado
a água e a esgoto, mas tendo a possibilidade de melhorias em saneamento básico, certamente o alimento que chega na nossa mesa chega com uma qualidade melhor, né? A água que nós bebemos com uma qualidade melhor, o gelo que é utilizado, né, que é um estado da água. Nós não pensamos nisso quando nós pegamos gelos de diferentes fontes, adicionamos açúcares, né, adicionamos a água da forma líquida. Então, a higiene como um todo, o saneamento como um todo, melhora todos esses aspectos, com toda certeza. A Universidade Federal tem algum estudo sobre essa parte dessa relação saneamento, saúde, viroses, enfim, tem algum trabalho que tem algum dado importante que a gente possa estar ajudando a divulgar, né? Certo. Para além, né, o nosso trabalho está voltado mais para a parte de viroses, né, de vírus ambientais, é, pensando justamente em áreas que acabam sendo acometidas por esgoto clandestino, por extravasamento, né, ou por grande volume de população em pouco tempo, como é o período de veraneio. Então, nossos estudos, eles sempre apontam quando há possibilidade, né, de detecção de qual vírus que está circulando. Existem estudos nossos já desde 1993, né, que foram gerados pelo Laboratório de Virologia Aplicada da UFSC, mas em paralelo existem vários outros laboratórios na instituição, né, trabalhando. O Departamento de Engenharia Sanitária tem estudos, né, em áreas também de baixo saneamento ou que ainda precisam melhorar, ou seja, é a nossa realidade. Também eu sei que existem laboratórios voltados à parte mais ecológica, então outros padrões que não só os patógenos, porque nós colocamos, né, o nosso grupo olha para vírus, né, faz algumas parcerias e olha para bactérias, mas existem ainda toxinas, né, existem outros fatores de risco para a saúde pública, para além dos micro-organismos. Então, existem vários estudos, sim, na instituição, e que, com certeza, unindo esses estudos, um bom relatório técnico pode sair de áreas, inclusive com décadas, né, de estudo dentro de Florianópolis, por exemplo, e em outras regiões. Seria importante isso, inclusive na relação com o setor público, né, de conhecer, ter uma relação com a universidade, porque ajuda bastante a ter informação, né, para poder prevenir, combater, ver como pode melhorar. Então, eu queria só, para finalizar, né, ficar a palavra aberta, se pudesse reforçar um pouquinho essa importância, né, a gente vive num momento em que foi aprovado um marco regulatório do saneamento no país, que se fala bastante em novos investimentos, né, então, se você pudesse falar um pouquinho sobre a importância disso também, né, e de forma muito enfática, né, para a saúde. A gente sabe que investimento em saneamento tem reflexo direto na melhoria da saúde. Então, eu queria que tu pudesse concluir falando sobre um pouquinho sobre essa importância. Certo. Bem, pensando naquilo que, né, nós temos capacidade técnica e científica de realização hoje, que é mais voltado a micro-organismos, vírus principalmente, né, de veiculação aí ambiental e de trânsito, né, que tem o veículo é água contaminada, alimentos contaminados, o que é investido, o que não é investido em saneamento, com toda certeza é gasto de uma forma muito ruim, no momento muito ruim das pessoas quando elas estão doentes. Então, é óbvio que aumentando a qualidade sanitária, nós vamos reduzir agravos na população e, com isso, a otimização de recursos públicos. Os nossos estudos, eles acabam apontando para isso, para ter ferramentas que melhorem ainda, né, que indiquem que precisa de melhoria e que se essa melhoria acontece, nós também evidenciamos nas análises, seja de material diretamente fecal de paciente ou de amostras ambientais, águas de rios, né, águas de recriação,
gerais aí, águas de praias principalmente, água potável. Então, a nossa missão é mostrar por meio da pesquisa científica que o agente está circulando, a fonte dele, né? E que com essas ferramentas se pode melhorar a saúde da população. E nós trabalhamos muito com o termo saúde única, que é melhoria sanitária, melhoria ambiental, vai refletir claramente na saúde humana e de animais não humanos também, porque muitos animais, inclusive os de produção, são acometidos por doenças de rota fecal-oral também. Então, nós temos aí um estado, principalmente, muito voltado para o setor de alimentos, e há uma função muito importante de melhoria de qualidade de águas, de melhoria de tratamento de esgoto, de melhorias sanitárias gerais, que vão impactar positivamente na população, tanto humana quanto de interesse veterinário. Obrigado, então, Gislaine, pela tua participação aqui. A gente fica aberto, né? Sempre quando precisar alguma coisa, a gente está à disposição para tratar desse tema tão importante. Então, te agradeço. Te agradeço também, espero que vocês consigam aproveitar o documento, né? Se precisar suplementar, a gente está sempre alimentando o site do laboratório, sempre que possível, e nosso monitoramento de águas continua nos próximos dias. Nós estamos aí com 10 pontos na ilha toda, monitorando, e também atendendo sempre que as prefeituras precisam, porque algumas prefeituras acabam entrando em contato, porque está tendo surto em vários locais. Então, a gente está aberto dentro da nossa possibilidade de análises, né? Aberto aí a atender o público e atender essas demandas extensionistas da universidade. Bem, estamos chegando ao fim do podcast Futuro Azul. Em nome do Grupo Atlantis, agradeço a participação da virologista Gislaine Fongaro, da UFSC. Todos os episódios do podcast Futuro Azul estão nas plataformas digitais e no site grupoatlantis.com.br. Grato pela companhia e até a próxima.